Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós escutamos um trecho evangélico de uma riqueza sem tamanho, de uma riqueza sem medidas. O momento em que nosso Senhor fala aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a respeito da realidade da morte. Essa morte que nós temos tanto medo. Essa morte que nos rouba a paz. Essa morte que tanto nos faz sofrer. E nosso Senhor, hoje, aqui fala da morte de um modo velado, mas de uma total e singela compreensão. Eu gosto muito desse texto, segundo Mateus, desse capítulo 24, porque o Senhor, em um pequeno trecho do Evangelho, Ele diz claramente que a hora da morte é a hora da vinda do Filho do Homem, ou seja, é a hora em que Ele vem ao encontro da alma, que durante toda a vida foi sedenta de Deus. Olhem que riqueza de pensamento de nosso Senhor. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Nós sabemos, e faz parte da teologia medieval, dois aspectos da escatologia, dois aspectos do encontro do homem com Deus. Ou o homem vai até Deus, ou Deus vem até o homem. Mas não tem como o homem correr de Deus. O homem vai até Deus quando, antes do Senhor vir, termina o percurso da vida do homem sobre a terra. E Deus vem até o homem quando o homem vivendo ainda, Deus irá julgar povos, línguas, raças e nações, como nós cremos, e ajoelhados diante da Eucaristia, maravilhados com o sacramento, nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. O homem se encontrará com Deus. Esse encontro do homem com Deus deve ser um encontro de continuação. Por que continuação? Porque é preciso que o homem se encontre com Deus aqui em vida. É preciso que o homem se encontre com Deus na sua vivência cotidiana. Deus continua a falar. Deus continua a agir. Deus continua a atrair o homem a Ele. Deus atrai o homem. Só que muitas vezes esse silêncio de Deus passa uma impressão para quem não tem fé, que Deus não existe, que Deus não está nem aí para os problemas, para as dores, para as dificuldades do mundo. Lerdo engano nosso. Tudo isso é fruto da liberdade que Deus nos deu. Meu irmão, você é livre. Eu sou livre. Nós somos totalmente livres para vivermos a nossa vida. Mas essa liberdade é para vivermos em Deus. O homem, quando não vive em Deus, ele se perde. O homem, quando não vive em Deus, ele se escraviza. Ele é escravo. Escravo do pecado, escravo de Satanás. E é o que a gente mais vê hoje em dia. A liberdade que o mundo impõe é uma libertinagem que torna o homem escravo das suas próprias paixões, da sua vaidade, do seu orgulho
e de Satanás. O homem na liberdade vivendo em Deus, ele é livre. A santidade, a pureza, a ingenuidade de sermos de Deus. Por que uma criança nos fascina tanto? Porque nós contemplamos uma criança e ficamos maravilhados. Porque nós sabemos que a criança é pura, que a criança é santa, que a criança é imaculada, que a criança vive em Deus, que a criança ali desvela para nós a forma como Deus criou o homem. Deus não criou o homem conhecendo a maldade. Deus não criou o homem mau. O homem veio conhecer a maldade por curiosidade, por arrogância, por querer caminhar sem Deus. O homem é puro. O homem foi criado por Deus totalmente puro, totalmente santo, totalmente imaculado. É por isso que o Antigo Testamento, no livro do Gênesis, fala com tanta precisão: a sua imagem e sua semelhança, Deus os criou. Não é só a imagem e a semelhança física, mas a imagem e a semelhança espiritual. Se Deus ama, nós amamos. Como eu costumo dizer a vocês, uma cadela, um coelho, um cavalinho, o seu cachorrinho em casa, mesmo que ele se alegre quando você chegue e esteja lá a abanar a cauda, a abanar o rabinho, um cachorro não ama. Só o ser humano ama. Por quê? Porque de todos os seres viventes, só o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Para odiar, não. Para amar, para perdoar, para viver o amor sobre a terra e encantar a todos com esse amor tão divino que nos transforma cada vez mais em humanos, à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Olhem que no texto de hoje, o Senhor, ao contar essa parábola aqui, ao dar esse exemplo, nosso Senhor deixa muito claro que Ele virá ao nosso encontro. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O que é essa casa? É a tua vida, é o teu corpo. Que quando o ladrão chega, rouba a tua vida. E a morte é impressionante, mas a morte, ela não respeita ninguém. Quando eu estava vindo de Montes Claros, em um dado momento me veio um pensamento assim tão perturbador. E correndo para chegar aqui a tempo, me vi um pensamento assim: meu Deus, será que eu vou morrer no dia que eu nasci? E aí eu disse: deixa eu maneirar essa viagem aqui. Coloquei o pé no freio. Um pensamento que me veio assim. E eu disse: deixa eu colocar o pé no freio, porque a morte não respeita nada nem ninguém. Se a morte tiver que vir para alguém, pode estar festejando a festa do padroeiro, ela vem. Pode ter o casamento de um filho marcado, ela vem. Pode a esposa estar grávida esperando um filho, se a morte tiver que vir, ela vem. Ela não respeita nada, nem respeita ninguém. Por quê? Porque a morte é uma violência, não é filha de Deus. Ela vem mesmo para romper a vida do homem com Deus, em Deus. Só que é preciso que nós cristãos tenhamos a hombridade e a capacidade de enxergarmos não a morte como algo terrível, como no Antigo Testamento, mas devemos olhar a morte como nosso Senhor vivenciou
e transformou para nós. A morte não é fim, a morte é passagem, a morte é semente de eternidade, a morte é o começo da vida eterna. Esse tempo aqui é um estágio, é uma passagem, estamos passando. E nós que já estamos na metade da vida, nós vemos como o tempo logo se esvai, mas é preciso estar e permanecer e viver bem em comunhão com Deus. É impressionante porque o Senhor aqui diz assim: é preciso viver bem. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. A conversão não deve ser algo que eu pense assim: daqui um ano eu me converto. A conversão deve ser agora. É agora que eu devo fazer um propósito e dizer: eu preciso mudar. Não é um projeto do amanhã, é um projeto de agora, do momento presente. Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa que não tem determinação para mudar de vida é como uma pessoa mais gordinha, mais fortinha. Ela fica marcando data assim: segunda-feira eu começo o regime. Não, dia 1º eu começo o regime. Não, daqui a 10 dias eu começo o regime. Não, eu vou em São Paulo, quando eu voltar eu começo o regime. Ou então como padre, quando a festa do padroeiro acabar eu começo o regime. Veja, não. Quem quer se converter tem que pensar agora. É agora que eu preciso mudar o meu modo de encarar a vida e tomar consciência que eu não sei qual é o último dia da minha vida aqui na terra. Eu não sei qual é o dia que eu vou me encontrar com a belezura de Deus. Eu não sei qual é o dia que eu vou contemplar o Senhor. Eu não sei qual é o dia que eu vou me encontrar com meu belo amado, aquele que eu entreguei a minha vida, aquele que eu me dediquei, aquele que eu lutei para ser totalmente dele. Olhem que o texto aqui é muito duro. E o exemplo que Jesus dá aqui é um exemplo até terrível aos nossos olhos, que somos de pais. Olhem o exemplo que Jesus diz e dá. Se o empregado imaginar que o Senhor está demorando e começar a bater, a maltratar os companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio. Essa imagem aqui que nosso Senhor fala para os discípulos, para os apóstolos, é uma palavra dura, que a gente não consegue imaginar alguém sendo partido ao meio. Por quê? Porque nosso Senhor aqui está a nos dizer que a morte eterna é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. É nosso Senhor dizendo: tenham cuidado, vocês têm a liberdade, mas escolham caminhar comigo. Eu sou a paz que vocês precisam. Tenham cuidado, vivam na liberdade, mas vivam do jeito que eu sonhei. Corram do inferno, fujam de Satanás. Pensem não coisas periféricas, mas coisas profundas, que preenchem, que completam e que são passaporte de eternidade. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, e o texto santo termina que ele vai cortar aquele empregado ao meio e vai lhe impor
a sorte dos hipócritas. Isso aqui é uma palavra dura, sim. Qual é a sorte dos hipócritas? É a condenação eterna. E vai impor o quê? Impor o inferno. Depois de morto, não existe escolha. Ninguém escolhe o destino final de sua vida. Depois de morto, não. E é aqui que muitas pessoas, e muitos de vocês se perdem. A vida eterna nós construímos aqui. Com os dramas, com as dores, com as dificuldades, com os problemas da vida. Construímos a eternidade. Depois de morto, cada um só vai receber a sentença que virá pela vida que aqui viveu. Uma pessoa que em vida não quis saber de Deus, que não levou a sério a vida de oração, que não serviu a Deus, que não teve um bom coração, que não observou a palavra, não vai para o céu. Pode ficar pedindo 1000 missas, se condenou, não serve mais. Aí vocês podem dizer assim: mas padre, e por que eu vou rezar por alguém que faleceu? Para que, se essa pessoa alcançou a salvação, mas ainda não, ou seja, se essa pessoa esteja no purgatório, e vocês sabem que do purgatório só se sai para o céu, não se sai para o inferno, as missas, as orações, as penitências, os textos, os ofícios da Imaculada, sirva para apressar o tempo do purgatório, para a pessoa ir logo para o céu repousar, e não para tirar do inferno. Uma vez morto em pecado mortal, condenado ao fogo do inferno, ninguém é resgatado de lá. Ninguém. Aí vocês podem dizer assim: mas padre, eu rezo em toda a missa o credo da igreja, e eu digo que o Senhor desceu à mansão dos mortos. Sim, a mansão dos mortos aqui não é o inferno. Antes da ressurreição dele, todos estavam a dormir. Depois da ressurreição dele, aqueles que foram condenados foram para o inferno, e aqueles que foram salvos foram para os céus. E aqueles que lutaram durante a vida toda para alcançar o céu, mas morreram ainda sem serem purificados, foram para o purgatório. E de lá dependem das nossas orações, das nossas penitências, para que saia do purgatório e vá para o céu. Padre, mas a igreja protestante não conhece o purgatório. Sim, Martinho Lutero tirou 7 livros das Sagradas Escrituras, inclusive o 2º livro dos Macabeus, que fala que pensamento justo e piedoso é o ato de rezar por aqueles que faleceram, por aqueles que morreram, sepultar piedosamente aqueles que morreram. E por quê? Não para tirar do inferno, mas para livrá-los, para tirá-los, para apressar a saída do purgatório. Meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não brinquem com a salvação. Procurem uma confissão. Procurem de verdade se converter, mudar de vida, se esforcem. Lutem contra essa assídia, que é essa preguiça medonha contra as coisas de Deus, para alcançar os céus. É claro que nós temos situações e vivemos coisas que muitas vezes nós nos questionamos assim: mas como eu fui ser tentado a isso? Não só vocês, eu também, viu? Muitas vezes, algumas vezes, graças a Deus, poucas vezes, a gente é tentado a cair em determinado pecado.
até por curiosidade. E muitas vezes a gente diz assim: eu fui tentado, preciso superar, preciso crescer. E a tentação, ela vem para todos. Mas é preciso depositar em Deus a confiança. Olhem que a igreja sempre teve uma devoção muito grande a São José. Por quê? Porque faz parte da tradição da igreja confiar certas graças a São José como pai de Jesus Cristo. O que o nosso papai nos pede, a gente deve fazer. E nosso Senhor era um filho obediente, obedientíssimo a São José. Por quê? Porque Jesus é um filho que foi o único a ter o privilégio de escolher o pai. Jesus não só escolheu Nossa Senhora para ser a sua mãe e para ter o seu sangue correndo nas veias. Jesus escolheu também aquele homem que seria o seu modelo, que lhe iria ensinar uma profissão. E esse homem foi escolhido a dedo por nosso Senhor. Esse homem é José. E a igreja, em muitos momentos, em muitos dilemas, sempre pediu certas graças impossíveis a São José, porque tem uma tradição que diz que só ele consegue essa graça. Vários santos tiveram devoção a São José por causa disso. Eu quero dar um exemplo de dois. Primeiro, uma santa, uma mulher chamada Teresa de Ávila, ou Teresa de Jesus, que falou que tem graças que só São José consegue para os seus devotos. Santa Teresa, devotíssima de São José, tem graças que só São José consegue de Deus. E depois, outro pensamento de Santo Tomás de Aquino, que diz que tem pecados que nós só vencemos pedindo e confiando a vitória a São José. Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila. Poderíamos dar outros exemplos de devoção a São José, como por exemplo o Santo Padre, o Papa Pio XI, a própria Teresinha do Menino Jesus. Poderíamos dar o exemplo do Papa Bento XVI, ou do nosso atual Papa, o Papa Francisco, que nos trouxe, que revelou ao mundo uma devoção belíssima de São José, a devoção de São José dormindo. Eu particularmente conheci o trecho bíblico, mas não conhecia essa tradição. E o Papa Francisco volta o nome de São José para a oração eucarística, porque simplesmente há mais ou menos 1500 anos a igreja sempre rezou a São José na missa e depois foi deixado de lado. Ele volta o nome de José à missa e depois ele torna pública essa devoção de São José dormindo. Por quê? Porque foi no sono de São José que Deus agiu. José, não tenhas medo de tomar Maria por tua esposa, porque esse menino que ela está esperando é o Filho do Altíssimo. E José, que tinha abandonado Maria em segredo, vai cuidar de Maria. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu espero em Deus que ao longo desses dias de festa vocês tenham crescido na devoção a São José, a confiar os vossos pais, os vossos maridos, os vossos filhos, as vossas casas a São José, para que ele que tão bem guardou Jesus e a bem-aventurada Virgem Maria, também possa ser o nosso guardião, o nosso advogado. Feliz é a família gambeleirense, que
que tem no altar de sua igreja, da sua igreja matriz, na porta do céu, a família de Nazaré reunida. Jesus, Maria e José. A família de Nazaré que é exemplo para todos vocês. Que bom seria se os nossos filhos se espelhassem em Jesus. Que bom seria se as nossas mães se espelhassem em Nossa Senhora. Que maravilha seria se os nossos pais se espelhassem em São José. Lar mais feliz não existiria, que é o lar dessa família que o Senhor, o bom Deus, te deu, para que você salve, para que você leve aos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, tantas coisas teríamos ainda a falar, mas só uma coisa para a gente terminar a homilia de hoje. Muitas graças Deus concede pelas mãos de São José, e muitos pecados nós vencemos pela intercessão desse Pai glorioso de Jesus Cristo, o amantíssimo, o obedientíssimo, o justíssimo São José.